renuncio a uma delas, escolho uma, fico nela um período, não fico satisfeito com a minha arrecadação, acho que eu acho, por algum motivo, que o valor que entra na minha conta deveria ser maior, porque eu estou tocando mais. Aí eu resolvo ir para outra associação. Como é que funciona isso? Eu corro algum risco de sair de uma e ir para outra? O risco de alguma sanção, alguma coisa? Eu corro algum risco de, em estando insatisfeito com uma associação, resolver ir para outra? Qual o risco que eu corro? Existe esse risco ou não? Inexiste qualquer risco. Eu disse inexiste, prefixo in, de negação, inexiste qualquer risco. Até porque... Não existe. Não existe. Porque a própria lei de direito autoral, ela tem lá um artigo, um parágrafo do artigo, né, acho do 97, dizendo que você pode se transferir para outra associação a qualquer momento. Você só precisa informar isso por escrito, né? A tua, estou falando com você, então não é a sua, a tua sociedade de origem. Tá? Você vai informar, ó, estou me transferindo. Como é que funciona isso? É uma coisa meio convencionada hoje em dia. Você está na sociedade X e você está insatisfeito e você quer mudar. Você acha que o pessoal de lá, esse pessoal é muito feio, você não quer, por algum motivo você não quer. A pessoa não fala comigo, não se comunica comigo, não me dá feedback, não faz nada, não gostei, então vou mudar. Aí você vai escolher uma. Hoje, como é que é feito isso de uma forma também bem simples? Na associação que você escolheu, você vai informar, eu gostaria de me transferir para essa associação musical, para cá, né, onde você escolher. Eles vão fazer um documento, você assinando, informando a tua associação de origem que, doravante, você será associado dessa nova que você escolheu. Isso sem ônus nenhum para o autor, isso não tem nenhum risco, isso está previsto na lei autoral. A única ressalva que a lei faz é de que você não pode pertencer a mais de uma. Mas de um ao mesmo tempo, obviamente. Então eu posso ir na associação que eu tenho interesse em me associar e, através de um documento que eu vou assinar com eles, eles mesmos Sim. vão comunicar à antiga associação e me retirar de lá, e doravante eu vou receber os meus direitos por essa nova associação. Corretíssimo. É justamente isso aí. Agora, eu preciso esclarecer uma coisa. Você falou antes aí na sua introdução dessa pergunta que você, não uma coisa assim, uma abertura, né? Você pode estar insatisfeito com a tua sociedade e acha que a sua música está tocando muito e você não está recebendo como deveria, alguma insatisfação do gênero. Só que eu preciso explicar aqui, porque às vezes as pessoas, os autores, eu diria até no nicho gospel, no nicho evangélico, até no pop também faz, tá? Faz alguma confusão com respeito a isso, porque não adianta a sua música tocar, eu estou falando em termos de execução de obra em rádios, televisão, aqueles lugares que eu falei agora há pouco, tá? Locais de frequência coletiva, não estou falando de YouTube, não estou falando de plataforma digital, que isso é outra história. Mas os locais onde o rádio toca, a rádio existe até hoje. Você sai de carro, liga aí, quantas rádios tem ali no dial para você ouvir? Várias. E as músicas estão tocando ali. Então, se a tua música estiver tocando muito em alguma rádio, ou em várias rádios, para você receber, tem que acontecer, tem um pré-requisito aí. A rádio que está tocando a tua música, ela precisa estar em dia com o ECAD. Sim, sim. Porque a rádio repassa para o ECAD. Então, porque se a rádio não estiver em dia com o ECAD, porque o ECAD tem um rol das rádios que estão em dia e as rádios que estão inadimplentes. Como é que Sim, ok. a rádio, quando não vai tocar, o usual ela elaborar uma planilha daquilo que ela vai utilizar e depois ela vai mandar isso para o ECAD. Porque a música tal, e o ECAD vai fazer um cálculo com base na audiência da rádio. Tem vários fatores que serem colocados aí. Mas a rádio precisa estar... Vamos dar um exemplo de rádio evangélica, que é assim, uma coisa mais para a gente entender aqui. Uma rádio evangélica que toca muito a tua música. Aí você, poxa, aquela rádio FM é famosa, né, em qualquer estado aí da federação, a rádio está tocando muito minha música, como é que eu não recebo nada?
Aí você vai fazer uma pesquisa lá na ECAD, aquela rádio, propriedade de um, né? Irmãozinho, de um deputado, coisa do gênero ali, né? Enfim, ela está com algum problema no ECAD e está inadimplente. Então você não vai receber. Você vai ficar com raiva da associação inutilmente. Sim. Você vai ficar com raiva do ECAD inutilmente. Porque você só vai receber se a rádio estiver em dia com o ECAD. Perfeito. Então, amigo, eu vou repetir mesmo de propósito. Sim. Eu vou repetir de propósito, porque eu conheço o meu povo. Eu conheço o meu povo. Então, que era o meu foco principal, que era esse, então por isso que eu quero repetir. Embora para mim esteja muito claro, eu já sabia de tudo isso, você já me ensinou tudo isso. Há alguns anos eu sei de tudo isso. Essa live não é para responder meus questionamentos pessoais, é para orientar outras pessoas, né? Ok. Então eu quero... Oi? Eu repito a resposta, não tem problema. Ótimo. Então, para mim aqui, para hoje, o que eu queria de fato para hoje é isso. Ter certeza vindo de um advogado que lida com essa área autoral, que é você, que, na minha opinião, se não é o melhor, um dos melhores do Brasil nessa área. Nem tanto, mestre. Se eu estou associado a uma associação arrecadadora e eu quero migrar, se eu estou associado a uma associação... Se eu sou associado a uma associação... Rapaz, que ruim, hein? Associado... Deu uma trava. Se eu estou numa associação arrecadadora e resolvo ir para outra, não. É simples, é só ir. Vou melhorar. Por favor. Se eu sou uma associação arrecadadora, não é isso? Se eu sou um autor associado à sociedade musical tal, que são... me expressei errado, desculpe. Não é isso que eu quis dizer. De repente, se eu sou um cantor ou compositor ligado a uma associação arrecadadora, resolvo ir para outra. Isso. Não. É simples, não tem burocracia, não tem perigo, não tem nada disso. É só querer fazer a transferência. É a sua vontade. É a sua vontade. Como autor, você tem, nessa vontade, você tem o direito. Sabe por que você tem o direito? Porque a lei prevê. A lei de direitos autorais prevê que você, como autor, como compositor, como cantor, como músico, como vocalista, você pode a qualquer momento se transferir para outra sociedade musical, bastando apenas, como eu disse anteriormente, que isso seja informado por escrito à associação de origem, ou seja, aquela em que neste momento você está associado e está insatisfeito, aí você, a praxe hoje é a seguinte, você faz contato com a associação que te interessa, né? Eu quero fazer parte dessa associação. Há algum inconveniente para eu vir para cá? Não, a gente te aceita. Então, você preenche aqui, é um formulário de desligamento. Sim. Esse é o nome. E eu posso fazer isso nas 7 que existem, se eu quiser, né? Eu entro em uma, eu fico... É horrível fazer isso, fazer várias... Não é legal, mas não é bacana. Não é bacana, mas eu posso fazer se eu quiser. Pode, olha. Passar pelas 7. Infelizmente, eu já vi casos de titulares. A gente chama de titulares, né? Titular é quem? Autor, compositor, cantor. Na linguagem do ECAD, da associação, é titular. Titular de obra musical e tal. Então, tem casos, né? Há casos de alguns que fazem uma espécie de leilão. Ele está numa aqui, isso aqui eu estou falando um desabafo aqui, está numa associação, ele falou assim, poxa, eu poderia estar ganhando mais lá não sei aonde. Aí ele vai para aquela. Aí aquela não faz muita diferença da anterior. Aí vai para outra. Então, apesar de que a lei não fala assim, você só pode se transferir num espaço de tempo X, ou seja, você precisa estar 1 ano numa associação musical para você... Um prazo de carência. Plano de saúde. Você precisa estar 1 ano nessa... Não, a lei fala assim, a qualquer momento. Claro, não seria uma coisa interessante você toda hora tá hoje aqui, amanhã muda para outra, na semana que vem muda para outra. Pensa um pouquinho, né? Bem feio isso. Né? Procura conhecer, porque realmente é igual fala Oséias, né? A falta do conhecimento é uma coisa horrível. Então você tem que procurar se informar. Procura se informar com alguém que entenda alguma coisa, né? Eu creio que isso aqui que a gente está falando aqui vai servir para
bastante pessoas aí no universo, né? Então, enfim, eu estou falando isso, que não é só, por exemplo, no nicho da música gospel, porque eu lidei com autores da música popular também. Eu lidando com alguma causa deles, que eles me acionaram para eu ser o representante deles, né? E eu vi que muita coisa eles não entendiam, coisas assim básicas. O que a gente está falando aqui é coisa básica. É básico, né? Mas muita gente, né? E há também aquele caso de quem entende também, se você não está interessado em te passar isso porque quer segurar. É. Mas a vontade que prevalece é a do autor. Não é de quem está na associação tal, nem nada disso. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu, como sou autor também, você sabe disso, eu já pertencia a 3 diferentes. Mas como isso? Como isso? Em 1982, eu fui fazer parte da primeira vez que eu me cadastrei, quando eu descobri que era necessário eu estar associado a uma sociedade musical para poder receber direito autoral, porque eu via minha música tocando na rádio e não via nada. Falei, vamos. Aí o Misael, olha aí, vamos tecer loas ao Misael Cides. Uau, grande Misael Cides. Amigo, nos anos Meu 80, amigão também. Misael chegou para mim e falou assim, Elvis, você tem que se associar a uma delas. Eu sou da tal. Eu estou lá, então vou seguir. Eu falei, vou seguir o teu caminho. E me associei em 82 nessa. Aí, quando foi nos anos 90, não foi nem por questão de eu estar insatisfeito. Foi porque um amigo nosso, inclusive, em comum, ele trabalhava... Havia aquela questão de você ter uma conta no banco há muitos anos e você tem um gerente ali que é quase um amigo. Então, se esse gerente ele sai daquela agência e vai para outra e fala, Elvis, me acompanha? Você vai. O teu dinheiro não vai dar nada no teu dinheiro. Você pode ganhar mais ou ganhar menos, mas não vai, porque trocou de agência, vai ter algum problema com o teu dinheiro, não é esse é o caso. Aí você acompanha o gerente, porque ele faz um trabalho legal, ele é atencioso. Essa questão de ser atencioso é preponderante. Verdade. Coisa que a gente não vê em vários ramos da nossa vida. Vai lidar com alguém do comércio, da indústria, que seja, e você fica... Quando você é bem atendido, aquela questão de fidelizar o cliente, né? Você é bem atendido, você volta lá. Eu também estou muito satisfeito na associação onde eu estou há muitos anos. Não tenho nada que me queixar. Na verdade, no meu caso, Elvis, a minha renda aumentou muito quando eu fui para lá, em relação à outra que eu estava. Aumentou muito. Eles são muito corretos, muito honestos, e eu tenho um contato direto também lá dentro, Sim. que me orienta muito. O que você está falando, a gente vai entrar numa coisa que eu queria falar. A questão da atenção, que eu acabei de dizer aqui. Dá atenção. Eu até entendo associação com um número gigantesco de titulares, de músicos, de cantores, de compositores, e você tem que dar atenção porque geralmente é um determinado setor da associação musical que vai cuidar disso. Às vezes é um funcionário. Exatamente. Aí eu até entendo que fica um pouco difícil, mas não justifica. Ele tem que arrumar um tempinho para um pouquinho, dar uma atenção um pouquinho esse daqui, um pouquinho aquilo ali, porque realmente em alguns casos você fica, né, à deriva, vamos dizer assim, porque ninguém fala contigo. Então, assim, a questão que você está falando da atenção, você falou que o teu rendimento aumentou, a gente tem um fato interessante na questão da arrecadação pelo ECAD, repetindo, pelo ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, ele arrecada dos órgãos da mídia que executam, que exploram, que tocam as músicas, né? E ele repassa para as sociedades, por exemplo. Eu sou de uma, o ECAD faz assim, ó. Bom, esse dinheiro aqui é do Elvis, ele está onde? Está em tal sociedade, vai para lá. Esse aqui é do Marco Aurélio, ele está em qual? Está nessa, vai para lá. Ele distribui isso, entendeu? Aí você faz um organograma, então o ECAD lá em cima e tu bota os raminhos para baixo para as associações, que são 7. No caso, 7 raminhos.